Olá, esse é o Aviões e Companhia. Vamos a mais um vídeo. Helicóptero EC-155 da Eurocopter, fabricante francês, que hoje é Airbus Helicopter. EC-155, um dos mais belos helicópteros, na minha opinião, e de muita gente também. Vamos conferir esse helicóptero aí com alguns detalhes. Temos aqui o helicóptero Eurocopter EC-155. Helicóptero muito sofisticado. Completo. Voa por instrumentos completo. Vou fazer um walk-around nele aqui. Começando aqui pelo nariz, onde nós temos uma antena de radar. Aqui nós temos dois pitôs. Esse aqui é do sistema 1. Indicação de velocidade. Esse aqui seria o reserva, que não passa pelo computador. Esse aqui é o do sistema 2. Como sempre, duplicado, triplicado, redundância. Aqui nós temos uma tomada de fonte externa de 24 volts, corrente contínua. Seria essa fonte aqui. Um rotor articulado, dois motores a reação, chamam de turbina, dois motores a reação, turboeixo. Trem de pouso retrátil, os três trens de pouso. Nós temos aqui as tomadas estáticas, diferente aí do que a gente está acostumado em Boeing, né? Aqui seria para apoio de pé, para subir aqui, fazer inspeção, etc. A saída do motor. Aqui nós temos uma antena de VOR, outra do outro lado também, sistema de navegação. Aqui é o cone de cauda. E aqui nessa carenagem aqui nós temos o tubo de torque que vai girar o rotor de cauda. Falando em rotor de cauda, esse rotor de cauda desse helicóptero é o tipo Fenestron, que é um rotor de cauda bem mais silencioso e bem mais eficiente que os rotores de cauda tradicionais que a gente vê aí fora da carenagem. E esse aqui é um rotor de cauda de 10 pás. Aqui nós temos o estabilizador horizontal do helicóptero. Ele é fixo, não se move. Aqui uma parte do vertical, luz de navegação, LED, e o estabilizador o estabilizador vertical e a luz anticolisão lá em cima. Aqui um apoio de cauda, seria o patins de cauda ou esqui de cauda, digamos assim. Luz de navegação traseira. E aqui nós temos em detalhes as pás do rotor Fenestron. Essas pás elas têm ângulo variável de acordo com o pedal. Se pisando no pedal, vai se alterar o ângulo dessas pás, puxando mais ou menos aí, fazendo aí o movimento de guinada do helicóptero, ou seja, virando o nariz para lá ou o nariz para cá. E também o efeito anti-torque do helicóptero, que é feito por esse rotor de cauda, como qualquer outro helicóptero. Uma outra vantagem desse tipo de rotor de cauda é porque ele não sofre a turbulência causada pelas pás do rotor principal passando próximos dele aqui. Essa é uma outra vantagem do tipo de rotor.
Aqui o lado esquerdo do helicóptero, mais uma antena de VOR aqui. E aqui nós temos antena de TCAS, aqui na parte de baixo. O TCAS, sistema anticolisão do helicóptero, de aviões. Aqui nós temos a antena de radioaltímetro, um sistema de radioaltímetro. Aquela antena transmite e essa aqui recebe, informando a altura exata, a altura absoluta para o piloto. Ali é VHF, comunicação. Aqui em cima outra antena de VHF. Aqui nós temos o motor 1 e aqui uma antena do ELT, que é o localizador de emergência. E aqui nós temos um bagageiro. Aqui é um bagageiro do helicóptero. Em detalhe aqui o trem de pouso. Então nós temos aqui esse trem de pouso com o freio e essa linha azul aqui, essa mangueirinha é a linha de freio dele. Aqui o atuador de retração e o amortecedor. Amortecedorzinho aí, que é hidropneumático, assim como dos aviões. E aqui é onde vai a trava do trem de pouso, esse roletinho aqui. Esse helicóptero possui 7 células de combustível que vão na parte de baixo aqui do helicóptero. São 7 células de combustível. E o combustível ele é abastecido por esses dois bocais. Fica aqui na lateral esquerda. Abastecimento por gravidade. E olha aqui, jet A1, ou seja, querosene de aviação. E aqui a capacidade 700 litros. Pessoal, aqui nós temos um compartimento de bateria. Aqui uma bateria níquel cádmio de 24 volts, corrente contínua. Bateria. Pessoal, aqui com o radome aberto, o radome é esse nariz aqui. Nós temos aqui vários componentes eletrônicos da aeronave, desse helicóptero, que ficam aqui na frente. Seria o que nós chamamos aí no Boeing, né, nos aviões maiores, o compartimento eletrônico, que fica aqui dentro do nariz. E aqui nós temos a antena de radar. O radar está em teste aí, tá? Essa anteninha aí. O radar de tempo do helicóptero, igual do avião. Aqui nós temos EGPWS, TCAS, os controles aí eletrônicos de uma aeronave normal. Aqui alguns CBs, aqui do outro lado também. Pessoal, olha só esse detalhe aqui. Uma escadinha retrátil para você entrar no helicóptero. É isso mesmo. Outra coisa, né? Helicóptero EC-155. Vamos agora a bordo do EC-155. Olha só aqui interior. Aqui, muito confortável, né? Depende da configuração, mas nessa configuração nós temos 3 assentos aqui. E passar para o lado de lá, mais 3 assentos aqui. Muito confortável mesmo esse helicóptero aqui, além de silencioso também. Pessoal, a bordo aqui do EC-155, helicóptero é assim. O comandante senta do lado direito, onde eu estou aqui, e o copiloto, ou segundo piloto, do lado direito. Aqui, com relação à instrumentação, nós temos aqui, bem parecido com o de um avião. Lógico que a diferença é que tem a rotação do rotor. Aqui nós temos um EADI, ou um
horizonte conjugado com velocidade, altitude, razão de subida e descida. O Navigation Display, podemos dizer assim, indicador também de VOR, de ADF, Vertical Speed e por aí vai. Sistemas hidráulicos, um indicador standby de um ATT standby, que está com um brilho muito forte aqui, radar, outro de navegação aqui com Movimap, por aí vai. E aqui no meio nós temos o de rádios, painel de rádios, etc. Aqui nós temos o painel overhead, que seria esse aqui, com vários controles também. Aqui válvulas de corte de combustível dos motores aqui em cima. E aqui controle de ar-condicionado. Basicamente isso aí no EC155. E esse é um helicóptero de 2 pilotos automáticos, de 4 eixos. E nós temos um manche no meio. Esse manche aqui é chamado de comando cíclico. Então, para frente, quando comandado para frente, o helicóptero vai para frente. Para trás, o helicóptero vai para trás. Para os lados, o helicóptero vai para o lado, para um lado para o outro. O outro comando do helicóptero seria essa alavanca aqui, que é o coletivo. Agora, puxando-se o coletivo, as pás do rotor principal se alteram, o ângulo, e o helicóptero sobe para baixo, diminui-se o ângulo das pás e o helicóptero desce. Ou seja, vertical, sobe ou desce, comando coletivo, esse comando aqui. E aqui nós temos os pedais. Os pedais que no avião seria o leme, no helicóptero é aquele rotor de cauda, que vai alterar o ângulo das pás do rotor de cauda e o helicóptero vai girar para a esquerda ou para a direita, aí pelos pedais. Pessoal, vamos ver agora como que é o funcionamento de um helicóptero. A gente tem ali então as duas turbinas ou motores, né, entre aspas, e a caixa de transmissão que vai passar o movimento para o rotor principal e o rotor de cauda. Vamos dar uma olhada de perto ali agora. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a caixa de transmissão do helicóptero, transmissão que vai transmitir a rotação para o rotor principal. Esse é o rotor principal. Esse aqui tem 5 pás. Isso daqui seria um damper, ou seja, faz um amortecimento entre uma pá e outra. Aqui nós temos o swash plate. O que é o swash plate? Esse conjunto aqui. Nós temos aqui um prato fixo, um ringue fixo, né? Um anel fixo, que seria esse aqui. E esse aqui o que gira. Então, inclinando-se esse prato fixo, que é o comando do cíclico do helicóptero que a gente viu, ele toma o rotor para frente, ou para trás, ou para os lados, através desses atuadores aqui, que são hidráulicos. Ou seja, comando leve, né? Essa aí é a finalidade do sistema hidráulico no helicóptero também, além que nós vimos nos aviões, etc. E aqui nós temos também o mecanismo, esse mecanismo que muda o passo da pá principal, que seria o comando coletivo que a gente viu lá, a alavanca parecendo um freio de mão. E aqui, pessoal, nós temos a entrada, esse eixo aqui é a entrada do eixo de potência do motor. Então esse aqui é o motor, né? Seria turbina, digamos assim. Esse helicóptero possui duas, essa aqui e outra do outro lado. Então nós temos aqui um motor, que é um motor a reação chamado turboeixo. O eixo vem aqui e gira a caixa de transmissão. Também gira aqui uma bomba hidráulica. Essa aqui é a bomba hidráulica. Duas bombas hidráulicas que pressurizam o fluido para fazer o serviço hidráulico no helicóptero. Temos um aqui, outro lado, e uma bomba elétrica de reserva também. Aqui nós temos o reservatório de óleo do motor e outro do outro lado, óleo do motor. E mais aqui na frente, aqui o reservatório hidráulico, sistema hidráulico do helicóptero. Dois sistemas hidráulicos, um aqui e outro do outro lado. E aqui é o visor de quantidade dele. E aqui, pessoal, nós temos o radiador de óleo da transmissão e também do óleo do motor. Fica ali na frente. Agora,
assim a carenagem daquela telinha, nós temos aqui a entrada de ar do motor. Aí o compressor do motor, do nosso motor. Esse motor Turbomeca, que agora não é mais Turbomeca, é Safran Arriel. Mesmo motor do Esquilo, só que esse tem dois. Se bem que tem Esquilos que tem dois motores também. Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre esse motor. Do lado de cá o outro motor, reservatório de óleo do motor. E aqui nós temos um Starter Generator, ou seja, um motor de arranque que é um gerador também, de 28 volts, corrente contínua. Aqui a caixa de ignição do motor, cabo das velas, a vela. E aqui a linha de afiação de baixa tensão. O motor funcionando. O eixo de potência pega aqui na parte de trás, que é essa transmissão aqui, vem por aqui e vai na caixa de transmissão do helicóptero, que a gente já viu aí. E essa transmissão aqui do rotor, ela é lubrificada. Ali é o bocal de abastecimento, essa tampinha aí, e aqui nós temos o filtro. E aqui o nível de óleo da transmissão. Todo esse óleo ele passa pelo radiador de óleo ali, para manter a temperatura do óleo. Esse aqui é um sensor de temperatura da EC, controle eletrônico do motor. Nós temos um de cada lado. Nós temos aqui o escapamento do motor, a parte do escape. E ali, o último estágio de turbina. E todo mundo pergunta, o que é esse tubinho aqui na saída do escapamento? Esse tubinho aqui, pessoal, ele pega os gases que saem aqui, geram um efeito de sucção nesse tubinho aqui. E ele faz parte do sistema de pressurização dos selos do motor, os selos internos do motor. Aqui sem a carenagem nós temos aqui esse tubo de torque. Esse tubo de torque que vai girar aqui o rotor de cauda. E aqui esse cabo é o que vem dos pedais para alterar o passo do rotor de cauda. Agora sem a carenagem aqui do mecanismo do rotor de cauda. Aqui nós temos um servo, ou seja, um atuador de piloto automático com relação ao rotor de cauda. E aqui as linhas hidráulicas do comando, já que esse helicóptero também é todo hidráulico. Aqui esse conector elétrico é do sensor de limalha dessa caixa de transmissão aqui. Essa caixa de transmissão que pega aí o tubo de torque que a gente viu aqui e passa para girar o rotor de cauda. Pessoal, nós temos aqui uma pá do helicóptero. Esse helicóptero possui 5 pás e elas giram a uma velocidade em média de 340 RPM. E aqui o bordo de ataque da pá é uma pá de material composto, não é toda de metal, material composto. E o bordo de ataque dela, essa parte que avança, nós temos aqui essa parte metálica, justamente por causa de algum impacto. E também o desgaste com o impacto do ar. E aqui nós temos essa pequena abinha aqui, que seria o TEB. E é por aí que se faz o ajuste também da pá. Bom, pessoal, foi então esse EC-155 helicóptero, a versão mostrada, um helicóptero executivo para 6 passageiros. Porém, esse helicóptero ele pode levar até 13, 14 passageiros. Existem várias versões desse helicóptero, também para fins militares também, combate, transporte de soldados, etc.
Inclusive aí o Exército Brasileiro possui o Panther, que é uma versão do Dauphin, a versão militar, que é a versão anterior desse helicóptero. Também lembrando que esse helicóptero é muito utilizado também na versão civil para transporte offshore, ou seja, aquele transporte de passageiros e funcionários das plataformas de petróleo. Muito comum aí na região de Campos, Macaé, no Rio de Janeiro. Bom, então vou ficando por aqui. Se valeu um joinha, deixa um joinha. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva e a gente vai se ver até o próximo vídeo. Até mais!